seja muito bem-vindo. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus, somos o corpo em movimento, onde Cristo é o cabeça. Eu me chamo Suzana, eu sou uma filha muito amada, resgatada, salva pela graça, pelo meu amado Senhor Jesus. Eu sou serva de Cristo através do Tropa de Elite, que é um ministério comprometido com a palavra e com a verdade que é Cristo. Para você saber mais informações, você acessa nossas redes sociais. Amém? Então vamos lá. Um tempo atrás eu estava estudando sobre um personagem das Escrituras e o Senhor me disse que a moeda tem dois lados. E aí eu fiquei remoendo essa informação, fiquei remoendo, a moeda tem dois lados, a moeda tem duas faces, até que o meu amado foi dando discernimento. Quando a pastora, inclusive na semana passada, ela relembrou sobre a mente cauterizada, que a gente vem falando muito sobre isso, né? E a pastora disse que quando nós temos um entendimento, um ensino cauterizado, então nós não expandimos. E aí eu entendi, ali eu tive um start, né? Sobre aquilo que o senhor vinha trazendo ao meu coração. Eu confesso que eu tinha uma opinião, eu tinha um estudo, uma direção, um olhar formado sobre esse personagem. Eu via da forma que me ensinaram, que me mostraram, me apontaram, né? Mas a partir de então, o Senhor passou a construir a outra face da moeda. Eu tinha uma visão pronta sobre essa pessoa, de como eu tinha ouvido falar, mas o Senhor ampliou tudo isso, né? Não estava errado sobre tudo que eu tinha aprendido, é claro, mas havia muito mais sobre ele que poderia ser explorado, e louvado seja o Senhor por isso, né? Então, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Eu quero falar sobre João Batista. De acordo com o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, lá no primeiro capítulo, fala sobre o nascimento de João Batista. O nascimento dele foi resultado da intervenção divina e assinalou um importante evento na história da redenção humana. A gente pode ver, se você quiser abrir sua Bíblia para estar acompanhando ali, Lucas, capítulo 1. Eu vou ler do 5 ao 7. Você pode estar acompanhando, que a gente vai ler mais versículos. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. E olha só o que diz na sequência ali do 8 ao 10, ele diz assim: certa vez, estando de serviço, seu grupo, Zacarias, ele estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio. Era a forma que eles faziam para as pessoas que serviam no templo, né? Para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, como as pessoas elas eram impedidas, né, de entrar no templo ali, era só sacerdotes, um sacerdote, as pessoas assim que entravam. Então, o povo ficava do lado de fora orando. E eles oravam por basicamente seus pecados, né, pelo pecado do povo ali, claro, mas principalmente pela vinda do Messias, que é o que os judeus fazem ainda nos dias de hoje, né? E enquanto Zacarias cumpria a sua tarefa no templo, o anjo Gabriel, ele lhe apareceu e anunciou que as suas orações, tudo aquilo que ele vinha orando, ele, a sua esposa, né, haviam sido respondidas e que Isabel teria um filho. Lucas, no versículo 13 ali do primeiro capítulo, ele diz assim: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. E aí o anjo fala para Zacarias sobre João Batista, e olha o que ele diz, do 14 ao 17. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E ele irá adiante do Senhor, ele irá na frente do Messias quando ele chegar. Ele irá no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar
um povo preparado para o Senhor. O que o anjo disse foi: Deus, ele está atendendo o seu pedido de ser pai, mas ele também está atendendo ao pedido do povo que está clamando lá fora e também está preparando o início de todas as coisas do fim. E essa verdade ela foi reforçada um pouco tempo depois no nascimento de João Batista, no momento da sua circuncisão. O seu pai, ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele começa a profetizar ali. Do versículo 68 ao 79 tem isso, tem esse episódio ali, esse momento, aquilo que o pai dele vai profetizando ali. Ele diz: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Como ele falou lá nos tempos do profeta, na antiguidade, ele nos salvando dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua aliança, o juramento que ele fez ao pai Abraão, e nos resgatar da mão dos nossos inimigos, para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, ele vira para Zacarias, para João Batista, Zacarias vira para João Batista e diz: "E você, menino, será chamado de profeta do Altíssimo, pois você irá adiante do Senhor, para preparar o caminho, para lhe dar ao povo o seu conhecimento da salvação, para anunciar salvação ao povo mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés ao caminho da paz." Aleluia. E a Bíblia diz que João Batista crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Versículo 80 diz isso. Os 4 escritores do Evangelho falam sobre o ministério de João Batista. Eles descrevem que João é aquele que foi o anunciado pelo profeta Isaías, lá 700 e pouco antes de Cristo. Por exemplo, Mateus, no capítulo 3, do 1 ao 3, ele diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este que eu estou falando, João Batista, é aquele que foi anunciado lá atrás pelo profeta Isaías, dizendo: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas, caminhos retos para ele. Ou seja, cumprimento da profecia de Isaías. João, ele era da linhagem sacerdotal. Nós vimos ali que seu pai estava servindo no templo, ele era sacerdote. Então, automaticamente, ele faria o mesmo. João Batista deveria também ser um sacerdote, ou tinha direito sobre isso. Nós sabemos que o ofício sacerdotal, ele era por descendência, certo? Mas a Bíblia diz que João viveu na região desértica, se alimentou de mel e gafanhoto e se vestiu de pelo de camelo e cinto de couro. João não viveu como os outros, não viveu como os sacerdotes, dos benefícios que os sacerdotes viviam, de usar aquelas roupas bacanas. Ele não viveu daquelas coisas, de ser bajulado no meio da comunidade, de comer as melhores comidas, de ter seguro de vida, plano de saúde. João abriu mão de todos os benefícios que esse cargo poderia lhe dar, para viver no deserto, sem bajulação, sem culto nos domingos, sem maquiagem, sem salto, sem plano de carreira, sem fundo financeiro, não tinha nada. Sem conforto, sem glamour, sem ostentação. Ele pediu exoneração de um dos maiores cargos da cidade dele. Para quê? Para ir atrás da voz que está no deserto. Ele entendeu o deserto. Ele entendeu que a voz está lá. E você achou ruim o deserto. João não achou. Você não entendeu nada sobre o deserto. Oséias 2,14, o próprio Senhor dizendo: portanto, eu vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Toda vez que ele quer levar você para o deserto, você se recusa. Mas João não se recusou.
No deserto, a voz de Deus chama e você ouve. Elias foi para o deserto. João Batista foi para o deserto. Jesus foi para o deserto. Mas o crente quer fugir de lá. Sendo que no deserto tem batismo. Lucas, ele escreve no capítulo 3 que João Batista recebeu o chamado para exercer seu ministério profético. Ele fala ali no versículo 2, que é no tempo de Anás e Caifás, que exerciam sumo sacerdócio, que nesse tempo veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Mas olha só, quando o anjo fala com Zacarias lá, que o filho nasceria ali no versículo 17, ele diz que João Batista teria o espírito e o poder de Elias. Isso está linkado com as profecias do Antigo Testamento, como a gente viu ali, um deles é Isaías, né? E o outro é Malaquias. Malaquias 4:5, ele diz assim: Eu enviarei, o Senhor falando, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, no fim, eu vou enviar para vocês o profeta Elias. A gente sabe que não é reencarnação, né? Aqui todo mundo sabe, todo mundo é crente, sabe que não existe essas coisas, mas mesmo assim eu vou lembrar Hebreus 9:27, que diz que ao homem é destinado a morrer só uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, o que veio sobre João Batista é um tipo de postura, é um comportamento, é uma conduta, é um modelo de profeta, é um coração ensinável, ouvinte, é isso? Viria um homem como era Elias. E como era Elias? Desde quando ele surge lá nas Escrituras, em 1 Reis, versículo 17, não, capítulo 17, você vai correr toda a história, você vai vendo, vai percebendo que Elias ele conhecia a voz do Senhor. Ele se movia quando a voz de Deus se comunicava. Elias era um propagador, um transmissor da voz de Deus na terra. Elias ele não se movia se Deus não direcionasse. Ele se movia na terra por meio da voz do Senhor. Elias vai, Elias ia. Elias volta, Elias voltava. Essa é a característica do ministério de Elias. Não ia, não voltava, não falava, não fazia sem que Deus o falasse. Até quando Elias se escondeu, com depressão, triste, tinha meio que desistido do ministério ali, queria abandonar tudo, né? Se escondeu na caverna. Deus foi lá, falou com ele, disse: Elias, para de bobagem. Para com essa bobice de achar que tu não é para isso, que tu não entende nada, que tu não sabe fazer, que tu esquece os versículos. Para com isso. Vai e volta o teu caminho para o deserto. Volta. E ele se moveu depois disso. A maior característica dele, se mover segundo a voz do Senhor. Quando em Malaquias o Senhor diz que vai enviar o profeta Elias, o que ele está dizendo? Que novos Elias se levantarão. Chega o tempo de João Batista, depois de 400 anos ali mais ou menos de silêncio, ele chega já apavorando. Versículo 17, Gabriel anuncia a João Batista que João Batista iria adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, mesmo tipo de Elias. A palavra veio até João no deserto e ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João era a voz que clamava no deserto. João era o cumprimento de Isaías 40. João dava voz ao clamor de Deus no deserto. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio no deserto e João se encontrou com a palavra. Sabe por quê? Porque ele estava lá. Ele estava no deserto, ele aceitou estar lá. Porque ele priorizou Deus e o chamado na vida dele. Porque João Batista entendeu quem era Deus e quando isso acontece, nada mais importa. Ele conheceu a Deus. Não é o nosso caso. Porque nós não conhecemos o Senhor. Nós não conhecemos o Senhor. Porque se o conhecêssemos, não faríamos tudo o que fazemos contra ele. Não negaríamos. Mas João Batista entendeu o chamado. E lá ele ouviu a voz do Senhor e ele se moveu conforme a voz do Senhor. Podia ter feito tudo diferente.
Podia ter pensado em família, em casa, em benefício, em plano de saúde, ele podia ter pensado em tudo. Ele tinha o segundo melhor emprego do mundo dele, mas ele abriu mão de tudo para ficar com a voz, para ficar com a presença de Deus. E por que no deserto? Porque não, não tem distração, é você e Deus, é mergulhar na intimidade. Logo que iniciou seu ministério profético, João Batista ele começa a ser reconhecido como o pregador do arrependimento. Ninguém tinha pregado sobre arrependimento. Ninguém fazia essas loucuras que ele fazia. Um grande número de judeus se reunia para ouvir ele. E a mensagem de João Batista era dura. E tinha que ser assim. Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas. Ele condenou os fariseus, os líderes religiosos. Ele chamou eles de raça de víboras. Ele entendeu que não bastava apenas ser descendente de Abraão, ser religioso, era necessário um recomeço na história da igreja que ele estava vivendo. Naquilo que ele vivia, tinha que ter um recomeço, um arrependimento genuíno. E com isso, muitas pessoas receberam dele o batismo do arrependimento, quando confessavam seus pecados. Reconheciam que estavam no caminho torto. João Batista, ele anunciava claramente que ele apenas estava servindo de pregador, de anunciador para aquele que viria e que estava às portas. João também avisava que enquanto ele batizava com água, aquele viria após ele e batizaria com espírito e com fogo. Isso significa que não haveria meio termo, o Messias traria a salvação e juízo. Ou seja, João Batista, ele entendeu o seu propósito. Ele entendeu que era preparar o povo para o Senhor, ajudar o povo a encontrar o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O evangelista João fala em 14:6. Preparar as pessoas para o caminho do seu reino, preparar pessoas para o reino, as famílias para o reino, preparar a mentalidade das pessoas para o reino, preparar o comportamento das pessoas para o reino, preparar a igreja para o reino, preparar o povo para a chegada de Cristo. Porque o rei está vindo. E com isso nós entendemos também o chamado na igreja, dos profetas que o Senhor está levantando, o mesmo espírito de Elias em profetas João Batistas, para preparar o caminho para o Senhor, para preparar o povo para a chegada do rei. João Batista é um modelo do profético que o Senhor deseja para os nossos tempos, também para os nossos tempos. Assim como João era a voz que clamava, assim como Elias se movia pela voz, o Senhor está nos chamando para ser também a voz do Senhor. Ele renunciou seu ofício pela voz de Deus. Ele foi a voz clamando no deserto. Ele denunciava o pecado. Ele não fingia que não era com ele. Ele denunciava. João entendeu sobre preparar e transformar pessoas, preparar o caminho para o Senhor. Preparar um povo para a vinda do Senhor, levando pessoas ao arrependimento, testemunhando Cristo, inspirando pessoas a amarem mais a Cristo do que tudo, viverem um caminho reto. Não apenas nós, não apenas eu e a minha casa, mas um desespero de preparar pessoas para o reino, de fazê-las entender o reino de Deus. Quando nós pensamos em profetas, quem que a gente lembra primeiro? Moisés, que abriu o Mar Vermelho, que viveu a experiência da sarça. Quanta experiência Moisés viveu? Elias, que fez descer fogo do céu. Eliseu, que ressuscitou o filho da sunamita. Tantos homens da Bíblia com intimidade com o Senhor, tantos milagres, tantos homens que abriram a boca e acontecia, tantos sinais miraculosos, prodígios. Mas e João Batista? O que ele fez? A Bíblia não registra nenhum milagre de João Batista. Nenhum. Mas a Bíblia registra o próprio Cristo falando sobre ele. Mateus 11, do 8 ao 15. O próprio Cristo diz: que saíste a ver? Um homem vestido de roupa fina? Ora, os que vestem roupa fina
assistem nos palácios reais. Mas o que saíste? Para ver um profeta? Você saiu para ver um profeta? Então eu vos digo que muito mais que profeta, o Senhor está dizendo que João era muito mais do que um profeta. Esse é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aqui o próprio Senhor Jesus está dizendo, está citando a passagem que confirmando a profecia de Malaquias 3:1, se cumprindo em João, que ele era essa profecia. Em verdade vos digo, ele continua dizendo, entre os nascidos de mulher não surgiu, nunca, não surgiu ninguém maior do que João Batista. O Senhor está dizendo que entre todos os profetas, ninguém havia sido maior que João Batista. Nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, nenhum foi maior que João Batista. E eu sempre achei que fosse, porque ele anunciou o Cristo, ou porque ele viu o Cristo, ele presenciou o cumprimento das predições de todos os profetas que anunciavam a chegada do Messias, e foi tudo isso também. Mas, na verdade, é porque João também foi um homem que conheceu a voz do Senhor e se moveu na terra propagando essa voz. Não teve medo, não se calou. Ele levava o povo ao arrependimento. João endireitava as veredas. João nunca permitiu mistura. Nunca alisou ego de ninguém, de autoridade nenhuma. Nunca falou suave. João aponta para o ensino profético para nós, para os nossos dias. O nosso papel não é alisar ego. Nosso papel não é aceitar mistura. Não é dizer tudo bem para as pessoas, mas é dizer arrependa-se. Isso que você está fazendo é pecado. É chorar com a pessoa. É dizer, ei, seja santo, seja irrepreensível. É isso que o Senhor espera de você. É ir contra o sistema do mundo. É resistir às ofertas que o mundo faz e que são quase que irresistíveis. Inclusive, não se assentar com os escarnecedores, que são os crentes. É separar o santo do profano. É denunciar a sujeira, denunciar o pecado. Ter coragem e ousadia para ir contra os lobos, contra os falsos profetas que estão profanando e devorando a igreja do Senhor. O papel dos novos João Batistas do nosso tempo é guerrear contra Jezabel, que persegue os profetas de Deus. É não se calar diante desses falsos profetas, mentirosos, profanadores, ladrões de templo. É não se calar diante daqueles que tentam silenciar o mover de Deus. É não dobrar os joelhos contra para as falsas doutrinas. Doutrina humanista, que tem aquela palavra em inglês que é bacana, que enche os olhos de todo mundo, cheio de técnica, de como atrair mais pessoas, curso de oratória, de eloquência, motivacional, atacando feito lobo emocional das pessoas. É não se dobrar a Baal, desejando poder. É não se dobrar a Mamon, desejando mais e mais dinheiro. É não se vender a Astarote com a promiscuidade sexual, não caindo nos desejos da carne. Não se render ao que o mundo oferece, mas amadurecer em Deus. Quer ser raso, vai para o outro lado. Vai para o outro lado do rio. Porque nesse lado é batismo de arrependimento. Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se você quer reconhecer, sim, ele é mesmo o Elias que estava para vir, diz o Senhor. Jesus ensina que em João Batista houve uma nova manifestação de Elias, que enfrentou Jezabel. Uma nova manifestação, mas uma nova manifestação do espírito e poder de Elias acontecerá novamente. Está acontecendo novamente.
sobre todos os João Batistas que estiverem com seus corações entregues a isso. Onde estão os profetas que revelam a verdade que é Cristo, que anunciam a sua vinda, que denunciam o pecado, que levam o povo ao arrependimento? Onde estão? Ser profeta não é prever futuro, não é declarar versículo de vitória, não é julgar, nem condenar e nem falar o que o outro quer ouvir, mas é ser testemunha de Cristo, é ser a voz profética de Deus. Ser profeta é ouvir a voz de Deus e se submeter a ela. Nem que isso bagunce a sua agenda pessoal, nem que isso deixe uma louça na pia para amanhã. Te abstenha de certos alimentos, lugares, pessoas, hábitos. Não fica mais igual, porque não é igual a ninguém. Estaria disposto a abandonar seu ministério? Estaria disposto a abandonar status e casa confortável? Férias, campo, praia, metrópole, largar tudo para ir para o deserto? Para ouvir a voz de Deus? E se mover segundo a direção da voz de Deus? Investir em tempo para o Senhor? Fazer nada, se dedicando somente ao Senhor? Essa é a geração profética chamada por Ele, que conhece Jesus, conhece sua voz, conhece a sua palavra, conhece a sua mente, conhece o seu coração, sabe quem Ele é, sabe o que Ele ama, sabe o que Ele odeia, sabe qual é a sua justiça, sabe qual é a sua prioridade, o seu amor, o seu evangelho. Quem saberia explicar o plano de Deus para alguém? Quem sabe? Você saberia falar o que Jesus fez por você? Ou por que ele fez? Não de forma teórica, de forma decorada, mas segundo o coração de Deus, segundo o que ele coloca no teu coração, segundo a voz de Deus. Então, como que a gente pode dizer que é profeta? Como as pessoas podem dizer que são profetas? Porque revelam situações futuras, sem ordem de Deus. Isso é feitiçaria. São bruxos dentro da igreja. Profeta é íntimo do Senhor. É aquele que conhece e comunica o coração de Deus, que recebe antes, porque o Senhor ama estar com ele, porque ele tira tempo para estar com o Senhor. É alguém que fala pelo Senhor. E para isso conhecer o seu coração e ter convivência com ele. Quem tem convivência com o Senhor não é 40 minutos dentro do quarto para orar. E eu quero fazer umas perguntas para a gente refletir. A gente já está encerrando. Nós somos essa voz que clama no deserto? Nós estamos sendo instrumento para levar as pessoas ao arrependimento, denunciando o pecado? Estamos preparando o caminho para o Senhor? Maranata, Maranata, estamos preparando? Estamos dispostos a todo tipo de represália, de perseguição? Estamos cientes da responsabilidade que o Senhor nos incumbiu? O reino de Deus está dentro de nós. Efatá, Efatá. João aponta o caminho para o Messias. Você também aponta o caminho para o Messias. Seja esse instrumento poderoso do Senhor. João Batista não foi o último. Isso permanece em você. Preparai o caminho para o Senhor. E só mais uma coisa eu quero dizer que é importante, antes de encerrar. Cuide para que na sua caminhada você não venha perder a cabeça. A honra, o poder e a glória são de Cristo. Era isso, para a glória de Jesus.